Opa, Solem irmãos. No vídeo de hoje trago a você 5 manhwas educativos com harém. Esses são apenas alguns dos meus favoritos, então se você gostar deixa o like, comenta e se inscreve para não perder os próximos. Então bora pro vídeo. O primeiro manhwa dessa lista é Pension Owners. Esse manhwa conta a história de Yongo, que após ser dispensado do exército toma um pé na bunda de sua namorada, e isso o abala muito. 3 dias depois ele recebe um convite para ir beber com as 2 filhas do senhorio com quem ele conviveu por muito tempo. Assim que ele se encontra com elas, ele percebe que elas estão muito diferentes da última vez que as viu. Após encher a cara, os 3 saem juntos do bar, porém uma das irmãs estava muito bêbada, e não conseguia nem andar. Então a irmã dela dá a ideia de passarem a noite em um motel, apenas para descansarem. Bom, todos sabemos que não vai ser apenas isso que vai acontecer. No decorrer da história, o prota vai ficar com as 2 irmãs, e vai até namorar elas. Esse é um dos meus favoritos, então se você também curte um manhwa desse gênero, recomendo demais a ler esse, pois é muito bom. O próximo manhwa é Campus Today. Nesse manhwa o nosso prota é um cara que tem uma Excalibur, e por conta disso ele até perdeu a sua namorada, pois ela não aguentava empunhar a espada dele. Certo dia nosso prota vai para uma festa da faculdade, e acaba enchendo a cara, e um de seus amigos tira uma foto dele e posta no Insta. E então no dia seguinte ele descobre que ficou famoso pois naquela foto mostrava o tamanho da sua Excalibur. Isso deixou todas as garotas da faculdade doidas por ele, e até recebeu muitas seguidoras no Insta. Alguns dias depois, antes dele ir para casa, a garota que ele era apaixonado disse que queria perguntar algo para ele. Isso o deixou muito feliz, pois ele achou que ela ia se declarar, mas então ela pergunta se ele pode mostrar a ela sua Excalibur. Bom, todos sabemos como isso vai acabar. O próximo manhwa é Sister Friends. Domin é um cara que está estudando para passar em um concurso público, porém ele vive distraído, pois as amigas de sua irmã sempre estão fazendo barulho na casa dele, e interferem em seus estudos. Um dia quando nosso prota sai para andar um pouco, ele se apaixona por Seonhwa que trabalha em uma floricultura, e então todo dia ele passa lá para comprar flores, apenas para ver ela. Certo dia nosso prota pede ajuda às amigas de sua irmã sobre o que ele deveria fazer para conquistar ela. Então no dia seguinte, ele resolve colocar seu plano em prática. Ele chega na floricultura e pede para Seonhwa mostrar a ele uma flor, e então quando ela se abaixa para pegar a flor, ele dá um tapão nela. A reação dela foi totalmente o oposto do que ele esperava, e foi expulso da floricultura. Quando o prota chega em casa, ele fica muito puto com a sua nona que deu essa ideia, e vai para o seu quarto. Alguns minutos depois, ela vai no quarto do prota, e pede para ele dar um tapa nela, como forma de se desculpar. E todos sabemos o que vai acontecer depois disso. Alguns dias depois, enquanto o prota está caminhando, ele percebe que sem pensar chegou na floricultura que foi expulso, e então ele é convidado para entrar e tomar um chá. Momentos depois ele se surpreende com o que Seonhwa diz. Ela pede para o prota dar mais um tapa nela, e nós sabemos que isso não vai parar por aí. Então se você curte uma história com harém, e sem enrolação, essa é ideal para você. O próximo é Excuse Me, This is My Room. Jinsou é um cara que é viciado em criptomoedas, tão viciado que ele até chegou a usar o cartão de crédito de Dajeon, que é sua agressora do colégio, e acabou perdendo todo o dinheiro dela. Para compensar essa perda, ela decide ir morar no apartamento do prota, enquanto ele faz de tudo até recuperar o dinheiro para devolver a ela. No meio da mudança nosso prota até deixou cair a caixa que tinha o brinquedo dela, se é que vocês me entendem. Alguns dias depois, após o prota voltar do trabalho, ele é amarrado pela Dajeon, e então ela diz que ele vai ser o novo brinquedo dela, até ele devolver todo o dinheiro. Quem dera eu tivesse esse azar do prota, mas enfim. No começo o prota é meio merda, mas ele vai amadurecendo com o passar dos capítulos, e até vai pegar a amiga da Dajeon, e outras mais próximas. Podem confiar pois é muito bom. O último manhwa é Private Lessons in Quarantine. Yu-chan é um cara comum que se sustentava trabalhando como treinador de uma academia,
mas ele acabou perdendo o emprego por causa da pandemia. E então seu amigo pergunta se ele aceita ser professor particular para a filha do chefe dele, e o prota aceita pois ele está desempregado e precisa de dinheiro. Alguns dias depois, quando ele estava indo para a casa de sua aluna, ele se perde e resolve pedir informação para uma garota. Ela pede para ele a seguir, e o mostra o caminho. Chegando lá o prota descobre que ela é a nova aluna dele, e seu nome é Cheon. Alguns minutos depois, quando estava ensinando ela, o prota decide ir no banheiro, e no caminho acaba se encontrando com a irmã de sua aluna de lingerie, e então ela fica assustada, e foge do prota. Logo em seguida o prota volta para o quarto da sua aluna, e tenta corrigir a sua redação, mas então ele se lembra da cena que viu, e sua espada fica em posição de batalha. Ao olhar para o lado ele percebe a sua aluna rindo e dizendo que agora são cúmplices. Acho que vocês já sabem o que vai acontecer depois disso. Depois de alguns capítulos o prota também vai dar umas aulas particulares, se é que vocês me entendem, para a irmã de sua aluna, e também para outras garotas. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, e Solem irmãos!